Bem-vindo então aí para mais um vídeo aí do nosso canal. Eu espero que você que está iniciando no trade ou que você já tem algum tempo aí no mercado financeiro, você se concentre porque hoje as informações que nós temos aqui são importantíssimas para a sua evolução dentro do mercado financeiro. Talvez você aqui sempre focou em setups, em médias, indicadores, mas até agora talvez você nunca se importou com números. E eu vou dizer para vocês, o que eu e você e todos os operadores do mercado se importam e que deveriam se importar é números. Só que a gente sempre pensa em números ganhos. Você nunca imagina como eu vou fazer para que a minha matemática, para que a conta do mercado financeiro se feche e seja favorável aí para mim. Então eu vou trazer para vocês hoje algumas informações importantíssimas que vocês precisam considerar daqui para frente nas suas operações. Então aqui eu vou mostrar hoje duas operações em que eu realizei hoje com os alunos ali dentro do nosso projeto LabTrade e você vai poder entender como funciona e como a gente faz para que a matemática do mercado feche ao longo dos dias, beleza? Então eu vou mostrar para você o seguinte, vamos lá. Nós realizamos hoje duas operações e eu quis trazer hoje para a galera algo bem interessante. Eu perguntei o seguinte, qual o seu sistema hoje, como funciona o seu sistema de lucro? Aí, como assim? Ninguém entende. Então, o que eu perguntei foi o seguinte, você olhando para os seus números, para os seus resultados ao longo do tempo, fechou o dia, veja suas operações. Quanto você fica de dinheiro em relação ao que você arrisca? Então, isso é um dado que a maioria não tem. Então, por exemplo, eu quero buscar pelo menos no final do dia um resultado aí de 2 para 1 do que eu arrisquei. Então, vamos lá. Baseado no dia de hoje, eu fiz duas operações. Cada operação mostrando para os alunos como montar um bom sistema aí que possa fechar positivo no final do dia, no final da semana, no final do mês. Cada operação eu arrisco R$50. Então a primeira operação que eu fiz, ela deu loss. Beleza. A segunda operação, também com risco de R$50, me rendeu um resultado aí de R$100. Aqui nós estávamos testando e validando o sistema de 2 para 1. Então essa operação aqui foi 2 para 1. Eu arrisquei 50. Quando chegou em 2 para 1, ele eliminou meu trade e foi tranquilo. Então nessa operação aqui foi o dólar, né? Foi 5 pontos. E na vencedora foram 11 pontos. Num sistema em que a assertividade ficou 50%. Nesse sistema aqui, ainda me fez fechar no positivo. Veja bem que mesmo com a taxa de assertividade na média, 50%, me fez fechar o dia positivo. O que significa dizer? Se você busca um sistema que só pague 1 para 1, na maioria das vezes não vai ser bom. Veja o seguinte, se você busca R$50, né, e você também arrisca R$50, entenda o seguinte, ó, você arrisca R$50 e você também busca R$50. A cada vez que você errar, você precisa de um ou outro para acertar. Então você só vai ser lucrativo, ou break-even, que é o zero, você só vai começar a ficar zerado quando você tiver uma taxa de assertividade de pelo menos 50%. Eu te digo, é uma taxa alta de acerto, onde a maioria não tem. Então, se você tem o seu sistema de 1 para 1, você precisa ter uma taxa de assertividade acima de 50% para começar a ser lucrativo. Se você tem uma taxa de assertividade abaixo de 50% e você busca alvos de 1 para 1, vai ter problema. Seu sistema, por mais que você tenha um método maravilhoso, que você vai ter problema. Porque você não está tendo um risco-retorno ideal e a sua taxa de assertividade está baixa. Se você muda o seu sistema aí para 2 para 1, né, que é um sistema aí que eu gosto muito, inclusive o Oliver nos ensina também que 2 para 1 é uma boa tomada de lucro. Então, se você arrisca 2, você ganha 2 a cada 1 que você arrisca, muda todo o resultado. Esse sistema aqui, 2 para 1, ele permite que você, a cada 2 erros,
Só precisa de um acerto para você estar no break-even. Veja, você pode errar 2 vezes e acertar uma, e mesmo assim você vai estar zerado. Ou seja, imagine que nós temos aqui um sistema em que eu tenho R$ 50 de risco, né, por operação. E nas 2 primeiras eu levo stop. 50, 50, levei o stop, estou R$ 100 negativo. Se na seguinte eu acertar, né, como o meu alvo é 2 para 1, então automaticamente eu vou para R$ 100. Ou seja, um acerto e 2 erros e eu fiquei no break-even. Uma taxa de assertividade abaixo de 50% e me fez fechar positivo. Então veja que só pelo fato de ter mudado o meu sistema aqui de um risco retorno de 2 para 1, fez você ser muito lucrativo. E mesmo acertando abaixo de 50%. Foi exatamente o que eu fiz no dia de hoje. Então eu estava mostrando para os alunos hoje que você, mesmo nós aqui estudando o método do Oliver, que é um método excelentíssimo, deu boas entradas, você leva um stop. Então, por exemplo, meu primeiro stop aqui hoje foi nessa barra elefante. Nessa barra elefante aqui, ó. O preço começou a falhar, tal, deu uma boa entrada, botei a entrada aqui na superação da máxima e stop aqui embaixo. Ele veio e me violinou. E aí eu fiz a minha segunda entrada nesse ponto, nessa BT. Risco praticamente igual. E aí sim, peguei essa pernada aqui. Deu 2 para 1 aqui, ó. Saí dessa primeira operação. Hoje nós estávamos testando o sistema de 2 para 1. Aqui deu 2 para 1 dessa entrada. Tudo bem. Depois, ó, o pullback aqui, ó. Para quem sabe, trailing stop, né? Deu o pullback. Fizemos a nossa nova entrada aqui no Bull 180. E mais 2 para 1 capturado aqui em cima. Mais ou menos aqui. Então, eu fiz 2 operações no dólar, baseado nesse sistema de 2 para 1. 3 operações, a primeira deu stop e 2 deu gain. 2 gain, um stop me fez sair muito lucrativo. Porque dessa daqui eu arrisquei 50, saí com 100. Dessa segunda eu arrisquei 70, saí com 140, né? Falando de financeiro mesmo, né? Então deu aí 240. O que eu quero dizer com isso? Que esse sistema de 2 para 1, se você começar a trabalhar e controlar suas perdas, ele é um sistema que vai fazer você fechar rentável ao longo do tempo. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas que me procuram, elas fazem parciais muito curtas. Então, às vezes, a pessoa entra aqui, aqui ela já faz parcial. E a gente percebeu que quando eu vou fazendo parciais muito curta, ele come meu lucro. Porque por mais que eu vá conduzindo, eu já tirei contrato. Então isso aqui já abate muito, ele vai fazer um preço médio. E meu lucro no final vai ficar muito pequeno. Ainda que eu pegue aqui parciais de 2 para 1 e tudo mais, mas meu lucro vai diminuir bastante. Então hoje eu estou apresentando para vocês que se você não tem um sistema bem definido de quanto você sai lucrativo no final do dia, em relação ao que você arriscou, você precisa melhorar muita coisa. Então, por exemplo, ó, eu trabalho com a seguinte ideia aqui. Ó. Eu hoje faço 3 operações no máximo no dia. Então, cada operação eu arrisco aqui, uma das possibilidades, R$50 por operação. Você precisa entender disso para o quê? Para você, primeiro, controlar os seus riscos. Então, eu já sei que se eu perder 3 vezes no dia, eu vou sair com 150 negativo. Se eu busco, a cada entrada dessa aqui, meu objetivo é 2 para 1, né? Isso eu estou falando aqui para quem não conduz. O melhor sistema aí, sem dúvida, é conduzir. Conduzir te dá a possibilidade de pegar 5 para 1, 6 para 1, 7 para 1, até quando acabar a condução. Mas aqui eu estou apresentando um sistema simples, objetivo, para quem tem medo ainda de segurar. Sistema lucrativo, inclusive. Então, ó, se 3 entradas aqui, primeira coisa que vai acontecer com a sua conta é controlar seus riscos. Primeira coisa. Você já vai saber que se tudo der errado, quanto é que você vai perder. Nesse caso aqui, R$150 no dia. Tudo bem. Se aqui eu estou buscando alvo de 2 para 1, aí você vai para as possibilidades. Se você acertar as 3, você vai dobrar o valor do seu risco, né? Então, se você arriscou aqui 150, no final do dia você deveria estar com 300. Aí vamos lá. Se você acertou 2, errou 1,
né? Você vai ter um loss de 50 e um ganho de 200. Você vai fechar 150 aí positivo. Se você errou duas e acertou uma, isso significa dizer que você vai sair zerado, né? Porque errou duas, deu 100 reais. Acertou uma, deu 2 para 1, 100 reais também. Então você sai zerado. Veja, errou duas, hein, cara, no dia. Então você veja que o sistema 2 para 1 é um sistema aí muito rentável para você. Agora você precisa ter regras. Adivinha, a maioria das pessoas que vêm fazer treinamento, fazer mentoria comigo, não tem regra nenhuma. E aí não vai vencer no trade. Eles estão preocupados, qual setup que funciona, qual não sei o quê, mas eles não fazem as contas dos seus próprios sistemas, das suas próprias entradas, do seu próprio plano, do que ele tem feito. Então, esse vídeo daqui de hoje é para trazer esse alerta para vocês de que vocês precisam hoje mesmo olhar para o que vocês fizeram hoje. Isso. Quantas operações eu fiz? Quanto eu arrisquei em cada operação? Quanto de lucro, né? Se você saiu lucrativo, né? Que já é uma vitória. Se você saiu lucrativo, quanto você ficou com lucro no bolso em relação ao que você arriscou? Digamos aqui no nosso sistema, se a gente faz 3 operações, significa dizer que eu coloquei em jogo 150 reais. Quanto é que eu fico de dinheiro no final do dia, né? Já parou para pensar nisso? Você deveria sair pelo menos com 2 para 1. E aí a gente vai vendo que se o meu sistema não me permite ganhar mais de 1 para 1, a própria matemática vai destruir os meus lucros. Então entenda das probabilidades, entenda aí do que nós temos hoje no mercado financeiro para nos oferecer. Então você tem que desenvolver uma boa técnica, uma boa taxa de assertividade e um bom payoff, que é o quanto você ganha do quanto você arrisca. Beleza? Então esse é o vídeo aí do dia de hoje. Eu espero que você, a partir de hoje, entenda que você precisa ter um sistema lucrativo que permita você fechar positivo no dia, no mês, na semana e no mês. Aí automaticamente você vai fechando semestre positivo, enfim. Beleza? Então comenta aqui para mim nesse vídeo se você já tinha um sistema desse, se você já bolou, se você tem esses controles, se você não tem também, comenta aqui o que você achou dessa dica de hoje aí. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Leandro Brito e você está no canal Baby Day Trade, aqui onde nós pegamos bebezinhos no trade e vamos evoluindo, crescendo até nós ficarmos mais experientes no mercado e nesse método que é tão fascinante e que nos impulsiona aí a cada dia a crescer mais, beleza? Se você gostou também aí, aproveita para compartilhar, dá o seu like aí no nosso conteúdo e vamos evoluir, que esse é o projeto e é o que nós queremos. Então, grande abraço, fui!